Meu nome é Bethan Daniels e tenho 32 anos. No último dia de ação de graças, na frente de 19 pessoas da minha família, minha mãe riu e perguntou como era se sentir inútil. Ela segurava uma taça do vinho caro da minha irmã e carregava uma bolsa novinha no braço, fazendo questão de que todo mundo à mesa prestasse atenção. Só que havia um detalhe: 48 horas antes, eu tinha encerrado em silêncio um segredo que escondi havia 6 anos. Quando respondi à pergunta dela naquela mesa, meu pai se levantou tão rápido que a cadeira chegou a raspar no chão. A pergunta que ele gritou dividiu nossa família ao meio. O sorriso da minha mãe desapareceu ali mesmo, entre o peru e o molho de cranberry. Mas aquele momento não foi o fim. Foi apenas o começo. Porque o que meu pai fez depois, o que minha irmã descobriu nos próprios registros bancários e o que minha mãe disse quando finalmente ficou sem lágrimas, ninguém estava preparado para aquilo. Mas preciso voltar um pouco e mostrar como era a minha vida no outono passado. Eu era enfermeira pediátrica e trabalhava no turno da noite havia 9 anos, em um hospital infantil de Dayton, Ohio. Eu conseguia colocar um acesso em uma criança pequena aos berros, mesmo com ela se mexendo no berço. Sabia várias maneiras de medir a temperatura de uma criança. O que eu aparentemente não sabia era enxergar a verdade sobre minha própria mãe. Eu morava em um apartamento minúsculo na Maple Street, com um fogão de apenas 2 bocas e uma janela que dava para um estacionamento. Na maioria das noites, meu jantar era arroz com ovos. E não eram ovos tristes, faço questão de dizer. Eu tinha uma combinação bem decente de molho de soja e cebolinha. Mas eram ovos porque era o que cabia no meu orçamento. Meus uniformes vinham da seção de liquidação. Meu carro já tinha passado dos 300 mil quilômetros e a luz da injeção acesa no painel fazia parte da decoração, como se fosse uma colega de quarto. Todo mês, quando eu abria meu aplicativo bancário, havia uma pasta de economia chamada Fundo da Casa. Era o dinheiro que eu queria juntar para dar entrada em uma casinha algum dia. Depois de 6 anos pegando plantões extras, aquela conta deveria estar cheia. Mas continuava quase vazia, como uma banheira com um ralo quebrado. E havia um motivo. No primeiro dia de cada mês, exatamente às 6 da manhã, uma quantia saía automaticamente da minha conta. Era uma retirada grande e silenciosa. Eu mesma tinha programado aquele horário anos antes. Às 6 da manhã, eu estaria no hospital, ocupada com medicamentos e pacientes, sem tempo para ficar olhando a transferência acontecer. Você não escolhe um horário em que sabe que não vai acompanhar uma transferência, a menos que uma parte de você já saiba que talvez não devesse estar fazendo aquilo. Levei 6 anos para entender o que aquele horário estava tentando me dizer. Então, para onde todo aquele dinheiro estava indo? Essa é a parte que nunca tive coragem de admitir em voz alta até agora. O dinheiro ia para minha mãe. Tudo. O aluguel dela, as compras do mercado e até o seguro do carro. Toda a estrutura silenciosa da vida dela passava pela minha conta bancária. E ninguém da minha família fazia ideia. Tudo começou 6 anos atrás, 2 anos depois do divórcio dos meus pais. Eu tinha 26 anos quando minha mãe me chamou para conversar. Ela me fez sentar à mesa da cozinha e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. As mãos tremiam, a maquiagem estava toda borrada. Seu pai não deixou nada para mim, ela disse. Nada, Beth. Só tenho $11 até sexta-feira. Foi aí que eu carreguei o cartão que ela usava para comprar comida. Aquele foi o primeiro dominó a cair. 1 ano depois, o seguro do carro dela foi cancelado, e eu assumi o pagamento porque a ideia de minha mãe dirigir sem seguro me assustava mais do que a conta. Então, 4 anos atrás, ela encontrou um apartamento de que gostava muito, em um condomínio chamado Birkiretville Bend. Era daqueles lugares bonitos, com uma fonte logo na entrada, mas ela não conseguia ser aprovada sozinha. Então assinei como fiadora. A partir daí, o aluguel também passou a sair da minha conta às 6 da manhã. No começo, eram $1.250 por mês. Ela só me fez uma exigência. Segurou meu pulso e falou: não conte nada ao seu pai. Não ouse me envergonhar na frente dessa família. Isso fica só entre nós. Eu disse a mim mesma que aquilo era uma questão de dignidade. Minha mãe merecia dignidade. E eu era a filha dela. Então continuei comendo meus ovos, pegando plantões extras e guardando aquele segredo como uma boa filha.
Durante 6 anos, eu fiz exatamente isso. Só que aquele segredo tinha dois lados, e eu estava segurando apenas um deles. Meu pai guardava o outro. E nenhum de nós sabia que a mesma mulher tinha contado versões diferentes da história para cada um. Para ser justa comigo mesma, eu tinha passado 30 anos sendo treinada para aceitar aquilo. Minha mãe, Lorraine, nunca fazia um favor sem guardar a conta na memória. A bicicleta que ganhei aos 9 anos voltou a aparecer em discussões durante anos. E eu que comprei aquela bicicleta para você, ela fazia questão de lembrar. Até minhas notas perfeitas pareciam pertencer mais a ela do que a mim. Quando eu entrava no quadro de honra, ela contava para as mulheres do grupo de estudos bíblicos antes mesmo de me parabenizar. Para ela, favor era empréstimo. Gentileza sempre vinha com juros. Quando eu era criança, minha avó costumava colocar dinheiro de aniversário dentro do meu cartão. No caminho de volta para casa, minha mãe pegava as notas e guardava na própria bolsa. É só para manter seguro, dizia. E quando percebia meu rosto refletido no retrovisor, sorria e repetia a frase com a qual eu cresci: amor não esquece o que fez por você, querida. Nunca esquece. Ela dizia isso com a mesma naturalidade que outras mães usavam para falar a chega em segurança. Anos depois, quando aquelas transferências das 6 da manhã começaram a consumir minhas economias, eu sugeri que sentássemos juntas para organizar um orçamento. Eu sabia fazer aquilo. Controlava meus gastos com comida melhor do que alguns hospitais controlavam seus estoques de medicamentos. Minha mãe me olhou como se eu tivesse sugerido que ela começasse a procurar comida no lixo. Orçamento é coisa de gente pobre e sem visão, ela disse enquanto mexia o café. E foi assim que qualquer conversa sobre planejamento financeiro terminou. Quero ser sincera com você sobre uma coisa, eu não achava aquilo estranho. Para mim, era normal. Peixes não questionam a água em que vivem. Eu acreditava que era simplesmente assim que mães falavam, assim que o amor funcionava, e esse era o papel que uma filha deveria cumprir. Levei 30 anos, uma foto na praia e um caderno velho de couro rachado para finalmente descobrir de onde minha mãe tirava aquela matemática toda. Mas vamos chegar ao caderno. Até hoje, eu penso nele. Tudo aquilo que eu fazia durante aquelas noites de trabalho tinha um único objetivo: comprar uma casa pequena. Só isso. Esse era o sonho inteiro. Nada luxuoso. Eu queria apenas um quintalzinho onde pudesse plantar tomates, uma cozinha iluminada pelo sol e uma porta da frente que pudesse trancar, deixando do lado de fora qualquer pessoa que achasse que tinha o direito de cobrar alguma coisa de mim. Na primavera anterior, eu tinha conseguido uma pré-aprovação para um financiamento modesto. Minha corretora, Janete Kowalski, era uma professora aposentada, com uma risada que lembrava uma porta de tela batendo com o vento. Ela vinha me mandando anúncios de casas havia quase um ano. Com o seu orçamento, vamos precisar fazer uma caça ao tesouro, ela brincava. Mas eu adoro uma caça ao tesouro. Pelas minhas contas, 6 anos trabalhando em dobro já deveriam ter garantido minha entrada fazia tempo. Só que eu ainda estava milhares de dólares abaixo do necessário. Então comecei a pegar mais fins de semana e pedi para Janete continuar procurando. Enquanto isso, o restante da família seguia com suas próprias vidas. Meu pai, Ray, tinha 63 anos e era um aposentado da indústria. Morava do outro lado da cidade, em Huber Heights, numa casinha simples perto da minha irmã. Ele era o tipo de homem que dizia umas 40 palavras por dia, mas atravessaria a cidade inteira só para trocar as pastilhas de freio do seu carro. Minha irmã, Mônica, tinha 36 anos, era casada com Dave, tinha 2 filhos e trabalhava como contadora no distrito escolar. Ela amava a família de verdade, mas vivia sempre no limite. Quando eu dava alguma pista de que minha mãe estava passando por dificuldades, Mônica suspirava do outro lado do telefone. A mamãe está bem, Beth. Ela diz que está morrendo dramaticamente desde 2003. Não deixa ela te manipular. Era fácil falar isso quando não era ela quem carregava o cartão das compras da minha mãe. Eu nunca corrigi, porque explicar significaria quebrar a única regra que minha mãe tinha imposto. Então eu sorria, engolia a resposta e pegava mais um plantão. Até que, numa terça-feira de setembro, no meio do meu turno, meu celular acendeu perto da janela do quarto. Era minha mãe. E abaixo do nome dela aparecia uma única palavra: emergência.
Quando cheguei ao apartamento dela na manhã seguinte, descobri qual era a tal emergência. O seguro do carro estava prestes a ser cancelado. Não foi. Eu paguei. Enquanto ainda estava no estacionamento, ela me mostrou uma conta médica de $600, dobrada em várias partes como um leque. Pedi para ver o documento com calma, do mesmo jeito que eu pediria os papéis de qualquer familiar de um paciente. E quero que você entenda uma coisa, eu já tinha feito aquele pedido antes. Já tinha pedido extratos. Já tinha oferecido acompanhá-la ao banco. 2 vezes, ofereci até marcar uma conversa com um orientador financeiro gratuito da biblioteca. Toda vez, acontecia a mesma encenação em 3 atos. Primeiro vinham as lágrimas, minha própria filha está querendo controlar minha vida. Depois vinha a culpa, você fica contando cada centavo que gasta com sua mãe, depois de tudo que fiz para te criar? E então vinha o golpe final. Desde aquele susto com a pressão dela, 2 anos antes, quando passou uma noite no hospital apenas em observação e saiu de lá como se tivesse ganhado um diagnóstico para o resto da vida, ela sabia exatamente como usar aquilo contra mim. Colocava a mão sobre o peito, me olhava com os olhos cheios de lágrimas e dizia: se você continuar insistindo nisso, vai ter que explicar para todo mundo por que eu voltei para aquela cama de hospital. É isso que você quer? A única vez em que realmente mantive minha posição, 3 anos antes, ela ficou 3 semanas sem falar comigo. E, nesse período, ligou para praticamente todo mundo da família para contar a versão dela da história. Minha tia Carol me ligou chorando, falando sobre a filha que abandona a própria mãe. Então, não, eu não cheguei a ver a conta. Fiz a transferência dos $600 ali mesmo, no corredor do apartamento, em cima do capacho da entrada. Quando me virei para ir embora, reparei numa sacola de papel dura perto do armário. Era creme, com papel de seda saindo pela parte de cima. O tipo de sacola que eu só tinha visto nos balcões das lojas caras do shopping. Minha mãe empurrou a sacola para trás dos casacos com o pé, num movimento tão natural que quase parecia ensaiado. Naquele fim de semana, fui até Huber Heights para meu pai cuidar dos freios do meu carro. Era assim que Ray Daniels demonstrava carinho. Ele colocava o carro nas rampas, passava quase 1 hora debaixo dele e depois aparecia com os braços cobertos de graxa e algum diagnóstico para me dar. Enquanto trabalhava, ele olhou para mim debaixo do carro e apertou os olhos. Você está magra. Está dormindo direito? Eu respondi, trabalho à noite, pai. Durmo em turnos, igual tripulação de submarino. Ele soltou um grunhido, que era praticamente a versão dele de uma risada. Depois, enquanto limpava uma peça com um pano, sem sequer olhar para mim, ele disse uma frase que acabaria provocando um terremoto. Só que, naquele momento, nenhum de nós percebeu. É difícil imaginar sua mãe passando necessidade. Seja lá o que a Carol estiver falando. Sua mãe está bem. Eu cuidei disso quando vendemos a casa de Fairwood. Fiquei parada na garagem fria, segurando uma chave que eu nem tinha percebido que ainda estava na minha mão. Está bem. Ele falou aquilo como quem comenta um fato óbvio, algo que ninguém precisaria discutir. A versão da minha mãe, aquela pela qual eu vinha pagando há 6 anos, era completamente diferente. Ela dizia que tinha apenas $11 até sexta-feira e que meu pai havia deixado ela sem nada. 2 pessoas que eu amava estavam contando 2 histórias diferentes sobre o mesmo divórcio. E o mais estranho era que as 2 pareciam acreditar sinceramente no que estavam dizendo. Abri a boca. A pergunta praticamente já estava pronta na minha cabeça, pesada como uma bolinha de gude. Como assim, pai? O que ela recebeu? Mas eu tinha prometido não perguntar. E, se eu perguntasse, ele provavelmente ia querer saber por que aquilo estava me interessando. Então todo o segredo que eu carregava havia 6 anos poderia desmoronar ali mesmo, numa tarde de sábado, entre as pastilhas de freio e a roda do meu carro. Eu engoli a pergunta. Sou enfermeira. Passo a vida lendo prontuários. Estou acostumada a olhar para números que não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Mas quando se trata de família, a gente lê tudo de outro jeito. Como filha, você aprende a fechar o arquivo quando começa a encontrar algo que não quer enxergar. 2 semanas depois, Janete me ligou quase sem conseguir respirar de tanta empolgação. Uma casinha de tijolos, com 2 quartos, estava prestes a entrar no mercado.
O imóvel vinha de uma venda de espólio, os donos queriam fechar rápido e havia interessados esperando. Se eu quisesse tentar, precisava ter o dinheiro da entrada preparado imediatamente. Essa é a casa que não vai esperar por você, Beth, ela disse. Naquela noite, depois do plantão, sentei no balcão da cozinha às 2 da manhã e comecei a fazer contas no verso de um recibo de farmácia. Eu conseguiria, mas seria por pouco. Para dar certo, eu teria que deixar de pagar o aluguel da minha mãe por um único mês ou mexer na minha reserva de emergência e ficar praticamente sem nenhuma margem de segurança. Para uma enfermeira que trabalhava no turno da noite, seria como andar numa corda bamba sem rede. Fiquei ali por um bom tempo. Meu apartamento estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o barulho constante da geladeira. Então o calendário virou para o primeiro dia do mês. Às 6 da manhã, enquanto eu colocava um soro de antibiótico no setor pediátrico, a transferência saiu da minha conta exatamente como sempre. Pontual. Automática. Sem questionar. Foram $1.400, além de todas as outras despesas. Em algum momento, eu tinha decidido que o teto da casa dela era mais importante do que a porta da minha própria casa. Ninguém me obrigou a fazer isso. Essa é a verdade difícil que hoje consigo admitir. As grades da minha própria prisão tinham sido instaladas por mim, e eu ainda tinha cuidado para deixá-las brilhando. A casa acabou sendo vendida em 48 horas para um casal jovem. Janete me contou que os dois chegaram a chorar na cozinha. Eu dei os parabéns e, sinceramente, fiquei feliz por eles, quase completamente. Depois trabalhei 4 noites seguidas e evitei pensar no assunto. E descobri que, quando você pratica isso por muito tempo, consegue ficar assustadoramente bom em desligar os próprios pensamentos. Na quinta noite, pouco depois da meia-noite, minha prima Dana me mandou uma captura de tela, seguida de 3 pontos de interrogação e uma mensagem: "Espera, essa não é a sua mãe?" Abri a imagem. Areia clara, água azul turquesa, um bar dentro da piscina, e minha mãe. A foto vinha do álbum que minha tia Carol tinha publicado para toda a família ver. 6 dias em Aruba. Eu fiquei olhando aquelas imagens durante meu intervalo, encostada nas prateleiras da sala de materiais. Em uma delas, minha mãe usava um chapéu de palha e brindava com Carol segurando um drink enorme. Em outra, estava em um catamarã, com um lenço voando ao vento e a cabeça jogada para trás enquanto ria. Depois apareceu uma foto das duas usando saídas de praia combinando, com os pés afundados na areia branca. A legenda dizia: "Viagem de irmãs, finalmente depois de tanto tempo." Eu não queria fazer as contas, mas fiz mesmo assim. Aqueles 6 dias coincidiam exatamente com a semana, um mês antes, em que minha mãe tinha me ligado dizendo, com uma voz baixinha e quase orgulhosa, que participaria de um retiro da igreja em Indiana. Segundo ela, seria algo simples e barato. "Não se preocupe comigo", tinha dito. Eu me lembrava daquela ligação perfeitamente porque até ofereci pagar a inscrição do retiro. Ela respondeu: "Você já faz mais do que deveria, querida." Eu desliguei me sentindo culpada por ela ter se sentido culpada. Agora, sozinha naquela sala de materiais, comecei a procurar qualquer explicação que uma filha leal pudesse aceitar. Talvez Carol tivesse pago. Talvez fosse um presente. Talvez aquelas fotos fossem antigas. Então eu vi a sacola de papel. Ela aparecia em uma das fotos, no mesmo tom creme, com a mesma escrita dourada, em cima da cama do hotel, como se fizesse parte da família. Existe uma coisa que aprendemos na enfermagem: quando uma leitura não combina com os sintomas, você não discute com o aparelho e também não ignora o que está sentindo. Você confere a informação novamente, diretamente na fonte. Alguma coisa dentro de mim ficou completamente silenciosa e organizada, do jeito que eu fico quando o monitor começa a apitar. Não liguei para minha mãe. Não mandei mensagem para Carol. Terminei meu plantão. Administrei os medicamentos, registrei os sinais vitais e ajudei uma criança assustada de 7 anos a voltar a dormir. Depois, dirigi para casa pelas ruas vazias. Sentei no balcão da cozinha, abri meu notebook e comecei a verificar as minhas próprias finanças. Conta por conta. Extrato por extrato. 6 anos inteiros. Os números não melhoraram. Quero deixar bem claro o que fiz em seguida, porque naquele momento a precisão era a única coisa que eu ainda conseguia controlar. Eu não entrei nas contas da minha mãe.
Não teria como fazer isso e, mesmo que pudesse, não faria. Eu abri os meus próprios extratos, o meu histórico, todas aquelas transferências silenciosas das 6 da manhã, voltando 6 anos no tempo. Fiz café às 3 da madrugada e montei uma planilha, porque aparentemente, quando minha vida pega fogo, minha reação é criar colunas. Eram 6 anos de cartões de supermercado sendo carregados e recarregados, 5 anos pagando o seguro do carro, 4 anos de aluguel no Birkiret Vilo Bend, $1.250 por mês. Anotei cada data, organizei tudo e, no começo, nem consegui entender o que estava vendo. Até perceber um aumento para $1.400 cerca de um ano antes. Minha mãe tinha explicado que era um reajuste do prédio por causa da inflação. Todo mundo teve aumento. O mundo está ficando caro. Depois vieram as emergências, contas de $600, $800, até um conserto do aquecedor que, olhando agora, eu nem sabia se realmente tinha envolvido algum aquecedor. Quando preenchi a última célula da planilha, me recostei na cadeira e encarei o total. O total parecia me encarar de volta. Pouco mais de $100.000. Vou deixar esse número aqui por um instante, porque eu precisei fazer isso comigo mesma. Mais de $100.000 saindo do salário de uma enfermeira, dólar por dólar, plantão por plantão, enquanto meu fundo para comprar uma casa continuava vazio e outras casas eram vendidas para casais que comemoravam chorando nas cozinhas. Eu ainda não sentia raiva. A raiva veio depois. E, para ser sincera, não apareceu do jeito que eu imaginava. Naquela madrugada, sentada diante do balcão, a sensação era mais parecida com estar diante de um raio-x e finalmente enxergar a fratura que explicava 6 anos de dor. Peguei um post-it, escrevi uma pergunta e colei na geladeira, bem na altura dos meus olhos. Não escrevi o valor. Eu não precisava mais olhar para ele. Escrevi apenas, o que ela comprou. Porque, no fundo, alguma parte de mim já começava a suspeitar da resposta. E a resposta não era comida. Decidi dar uma última chance para ela ser sincera. Não queria preparar uma armadilha. Queria oferecer uma saída. Convidei minha mãe para tomar café naquele lugar pequeno perto do condomínio dela, onde ela gostava dos scones. No caminho, ensaiei o que diria, tentando manter a calma como se estivesse preparando um discurso. Quando me sentei à mesa, não mencionei Aruba, a sacola nem a planilha que estava escondida no meu notebook. Apenas falei, mãe, estou preocupada com a maneira como o dinheiro está sendo usado. Deixe eu te ajudar a organizar tudo de verdade. Podemos fazer um orçamento, talvez procurar um lugar mais barato. Eu vou com você em todos os compromissos. Nós duas. Ela mexeu o café com leite por alguns segundos. Depois soltou uma risadinha de quem estava profundamente ofendida, alto bastante para a mesa ao lado ouvir. A Carol pagou aquela viagem, sabia? Ela disse. Eu nem tinha mencionado Aruba. Aquilo me mostrou que a captura de tela da Dana já tinha circulado pela família. Você saberia disso se ligasse para sua tia de vez em quando. Eu fui convidada. O que você esperava que eu fizesse? Recusasse e envergonhasse nossa família? Primeiro movimento. Manipulação perfeita, sem nenhuma hesitação. Ela colocou a colher sobre o pires e me olhou com algo que parecia quase satisfação. Ah, entendi. Agora você está contando tudo, não é? Amor é assim para você? Você fica fazendo contas, Beta? É isso que estamos fazendo? Segundo movimento. Ela pegou justamente a frase que eu tinha ouvido durante toda a minha infância e virou aquilo contra mim. Pela primeira vez, tive a sensação de enxergar as paredes do aquário onde eu vinha vivendo. E então, sem sequer dar espaço para eu responder, veio o terceiro movimento. O Natal está chegando. Vou precisar de $800 para os presentes. A não ser que você queira que sua própria mãe seja a única pessoa sem nada debaixo da árvore. E foi aí que 6 anos começaram a desmoronar. Eu não disse sim. Não peguei o celular para fazer a transferência enquanto ela ficava me observando, como eu sempre fazia. Pela primeira vez, ouvi minha própria voz dizer, vou pensar. O silêncio que veio depois durou talvez 3 segundos. Mas aqueles 3 segundos me mostraram exatamente quanto custava o simples ato de pensar antes de obedecer. Em menos de 48 horas, a artilharia encontrou meu endereço.
Primeiro foi minha tia Carol, ligando na hora do jantar com aquela voz de quem já tinha escolhido o lado da história. Bethany Daniels, depois de tudo que sua mãe sacrificou por você? Ela me ligou chorando, dizendo que você perdeu a cabeça com ela por causa de dinheiro durante o café. Dinheiro, Beta. No Natal. Percebi em silêncio que, naquela versão, eu tinha sido a agressora. Os $800 tinham deixado de ser um pedido que eu recebi e virado uma espécie de problema emocional que eu tinha causado. Depois veio uma mensagem da Mônica. Ela estava correndo entre uma reunião sobre o orçamento e o treino de futebol do Tyler. O que aconteceu entre você e a mamãe? Pode ligar para ela? Ela está surtando e não para de me ligar. Eu estou na semana de reuniões com os professores, por favor. Ninguém me fez uma pergunta de verdade. Hoje eu entendo que era exatamente assim que aquela máquina funcionava. A corrente de ligações da família não servia para descobrir os fatos. Servia para espalhar uma sentença antes mesmo de alguém ouvir o outro lado. Naquela noite, fui trabalhar com a mandíbula doendo de tanto apertar os dentes. E então o turno da noite, como às vezes acontece, colocou um espelho na minha frente. O quarto 14 era ocupado por um menino de 6 anos com pneumonia que finalmente estava começando a melhorar. A mãe dele estava sentada ao lado da cama havia 3 noites seguidas. Todas as vezes que oferecíamos uma cama improvisada para ela descansar, ela recusava. Na terceira noite, por volta das 2 da manhã, entrei para instalar o soro e encontrei aquela mãe dormindo sentada. Um dos braços estava passado pela grade da cama e a mão repousava sobre o tornozelo do filho, como se ela estivesse segurando uma porta fechada contra a escuridão. Ela nunca tinha levantado a voz com ninguém da equipe. Nunca tinha dito que o filho lhe devia alguma coisa. Nunca tinha lembrado ninguém dos sacrifícios que fazia. Fiquei parada naquela meia-luz, ouvindo o aparelho apitar baixinho, e pensei no que o amor realmente custa quando ninguém está guardando recibos para cobrar depois. Peguei o cobertor extra do berço que ela se recusava a usar e coloquei sobre os ombros dela. Depois saí para o corredor e fiquei ali, imóvel, por um longo tempo, fazendo contas que nenhuma planilha seria capaz de registrar. O dia 1º de novembro caiu na minha folga. E, em vez de deixar a transferência das 6 da manhã sair automaticamente, eu tinha trocado naquele mês por uma ordem de pagamento. Foi um gesto pequeno de controle. Quase como ajeitar os lençóis de uma cama sabendo que você não pode sair dela. Peguei o carro e levei o pagamento pessoalmente até o Birkiret Village Bend. O saguão cheirava a canela e pinho, havia uma lareira a gás acesa, o piso brilhava e um piano automático tocava sozinho para ninguém. A senhora Alvarez, a gerente do condomínio, já me conhecia bem. Eu era fiadora do contrato e os pagamentos estavam no meu nome. Para ela, eu não era filha. Eu era a conta. Ela recebeu a ordem de pagamento com um sorriso enorme. Como sempre, bem no prazo. E como todo mundo está gostando do apartamento novo? O de 2 quartos, com escritório e garagem. Essa planta é a minha favorita. Mantive uma expressão tranquila. A mesma expressão profissional que uma enfermeira usa quando um resultado aparece e você sabe que alguma coisa não está certa. Só que está. Você pode me lembrar quando essa mudança aconteceu? Perguntei, tentando soar casual. Ela olhou para o computador e começou a digitar. 14 meses atrás. Ela saiu do apartamento de 1 quarto e foi para a planta Cambridge. Foi daí que veio a diferença. Uns $150 a mais por mês. $150 por mês. O aumento do condomínio. A inflação. O mundo está caro. Só que não. Minha mãe não estava tentando se manter acima da água. Ela tinha colocado uma sala extra e uma garagem no próprio barco e estava me mandando a conta do combustível. Agradeci à senhora Alvarez, atravessei o saguão passando pela lareira e pelo piano tocando sozinho para ninguém, e fui até o estacionamento. Ali, parada ao lado do carro, fiz o grito mais silencioso da minha vida. Minha mãe não estava afundando. Ela estava reformando. Quero fazer uma pausa aqui, porque talvez você conheça exatamente essa sensação. Estar em um lugar bonito e, de repente, descobrir que todo o sacrifício que você fazia para ajudar alguém estava financiando um padrão de vida que você nem imaginava. Se você já viveu algo parecido, conte nos comentários o que finalmente fez você perceber a verdade.
E se inscreva no canal, porque o que fiz depois foi feito sem barulho nenhum. Eu não fui direto para casa depois de sair do Willow Bend. Minhas mãos precisavam dirigir para algum lugar que não tivesse a fonte da minha mãe na frente. Então passei em frente a um imóvel que Janete tinha me enviado naquela manhã, acompanhado de várias exclamações. Cedar Lane. E lá estava ela. Uma casinha pequena, pintada de amarelo, daquele tom que lembra cozinha de comercial antigo. Tinha apenas um andar, uma cerca de madeira já desbotada e calhas que claramente precisavam de manutenção. Na calçada havia uma caixa de correio presa a um poste de madeira. Estava torta, provavelmente depois de alguma batida antiga de carro que ninguém nunca consertou. Do jeito que estava, parecia menos um estrago e mais uma pequena saudação. Janete chegou em 20 minutos, porque esse era o jeito da Janete. Por dentro, havia piso de carvalho rangendo, uma cozinha mais velha do que eu e uma luz de fim de tarde entrando exatamente sobre o espaço vazio onde ficaria a sala de jantar. Naquele instante, consegui imaginar uma mesa ali, algumas cadeiras e pessoas sentadas porque realmente queriam estar comigo. Ninguém tinha modernizado aquela casa havia décadas. E ela não parecia pedir desculpas por isso. Fiquei naquela cozinha iluminada, ainda de casaco fechado, e senti alguma coisa dentro do meu peito finalmente relaxar. Era parecido com a primeira respiração depois de passar muito tempo prendendo o ar dentro de um túnel. Saí para frente, tirei uma foto da caixa de correio torta e coloquei aquela imagem como tela de bloqueio do meu celular ali mesmo, na calçada. Janete ficou olhando e abriu um sorriso. Isso é um sintoma, ela disse. Já vi isso antes. Não tem cura. Eu ri. Eu quero essa casa. Me dê até dezembro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, fazendo as próprias contas. Janete conhecia minha situação financeira quase tão bem quanto eu. Dezembro vai ser apertado, Beth. Eu sei, respondi, olhando para a caixa de correio. Mesmo assim, me dê até dezembro. Naquele momento, eu ainda não sabia exatamente de onde viria o dinheiro. Só sabia de onde ele deixaria de sair. Mas antes de contar o que fiz depois, preciso falar sobre aquele caderno. Porque foi por causa dele que escolhi agir daquela maneira. Uma semana depois da conversa no escritório do condomínio, minha mãe me chamou para ajudar a mover uma cômoda. Sem pedido de desculpas. Sem conversa sobre o que tinha acontecido. Apenas uma mensagem. Preciso de você no sábado. Use sapatos de verdade. Aquilo era normal. Minhas visitas à minha mãe quase sempre tinham uma tarefa específica. Naquele dia, enquanto afastávamos a cômoda da parede, alguma coisa escorregou pela parte de trás e caiu no tapete. Era um pequeno caderno de couro. A lombada estava rachada e a capa era macia, gasta como uma carteira antiga. Ele caiu aberto. A letra nas páginas me fez parar na mesma hora. Eram duas caligrafias diferentes ocupando os mesmos registros. Uma era inclinada, firme e escrita com caneta tinteiro. Era da minha avó Margarete, que já tinha morrido havia 16 anos. A outra era arredondada, cuidadosa, claramente de uma adolescente. Era da minha mãe. Havia duas colunas em praticamente todas as páginas. Material escolar, $4,50. Aula de piano, $2. Consulta médica, $6. Casaco de inverno. E, ao lado, outra coluna. Pago com trabalho de passar roupa na casa dos Henderson. Trabalho de sábado. Silêncio durante o jantar. Página após página, minha mãe tinha registrado tudo. Ela atravessou o quarto mais rápido do que eu já tinha visto e arrancou o caderno das minhas mãos. E por um segundo, apenas um segundo, antes que ela voltasse a vestir a velha máscara, eu vi minha mãe de 61 anos se transformar numa garota de 15. Uma menina parada diante da própria mãe, esperando descobrir quanto aquela semana tinha custado. Eu devolvi cada centavo para minha mãe antes do dia do meu casamento, ela disse baixinho. Havia orgulho na voz. E também havia uma espécie de pedido para que eu entendesse. Foi a única coisa que ela me contou em toda a vida que eu tenho certeza de que era verdade. Então ela ergueu o queixo, o ambiente pareceu voltar ao normal e a voz que eu conhecia apareceu novamente, como uma chave voltando para a fechadura. Amor não esquece, querida.
Nunca esquece. Ali, entre a cômoda e a parede, finalmente enxerguei a corrente inteira. Elo por elo. Ela começava na caneta tinteiro da Margarete, passava pelas colunas cuidadosas que minha mãe escrevia na adolescência e terminava no post-it preso à minha geladeira. Eu senti pena dela. Ainda sinto. Mas aquilo era uma corrente. E entender por que minha mãe aprendeu a cobrar por tudo não significava que eu precisava continuar pagando. Também preciso dizer o que eu não fiz. E acredite, várias ideias passaram pela minha cabeça durante aquelas noites. Eu não tirei uma captura do álbum de Aruba para mandar ao meu pai com um círculo vermelho em volta das fotos. Não apareci no jantar de família com uma planilha impressa debaixo do braço. E não entrei no jogo dela usando lágrimas, culpa, ligações para parentes ou uma plateia. Porque, se eu derrotasse minha mãe usando as mesmas regras que ela sempre usou, o jogo simplesmente continuaria. Só mudaria quem estava no comando. Eu não queria ganhar aquele jogo. Queria sair dele. Então, em vez de preparar uma bomba, comecei a construir uma porta. No trabalho, procurei a Hanatara, nossa assistente social da unidade. Ela já tinha passado 2 décadas ajudando famílias a resolver questões de cuidados e dinheiro sem transformar tudo em uma guerra. Fiz uma pergunta hipotética. Ela percebeu na hora que não era tão hipotética assim. Mesmo assim, me ajudou durante nosso intervalo, tomando café de máquina comigo. Conversamos sobre quanto uma mulher de 61 anos, prestes a começar a depender mais da aposentadoria, realmente conseguiria pagar. Falamos sobre comunidades para idosos na região que fossem decentes, seguras e, principalmente, agradáveis. Ela me passou 3 opções que tinham listas de espera de algumas semanas, não de vários anos. Também explicou como funcionavam as consultas com um orientador financeiro. E foi aí que encontrei a parte que realmente me interessava. Eu poderia pagar o profissional diretamente. Poderia ajudar sem entregar dinheiro nas mãos da minha mãe. Seria uma ponte, mas com proteção dos 2 lados. Hanatara colocou alguns documentos impressos sobre a mesa e usou um termo profissional para descrever o que eu vinha fazendo havia 6 anos, facilitando aquele comportamento sem perceber. Eu a interrompi. Eu não preciso de um nome para isso, falei. Preciso de coragem. Ela riu e, depois, disse uma frase que ficou comigo desde aquele dia. Você não consegue colocar uma crença dentro de um orçamento, Beta. Só consegue parar de financiar essa crença. Naquela noite, comprei um envelope resistente, daqueles usados para guardar documentos importantes, e coloquei tudo dentro. 3 anúncios de apartamentos, o cartão de um orientador financeiro com uma consulta já paga e uma folha escrita à mão explicando o que eu estava disposta a oferecer no lugar de dinheiro. Meu tempo aos domingos. Minha ajuda para mudanças. Minha presença de verdade. Depois convidei minha mãe para almoçar no sábado. Mas, antes que o sábado chegasse, fiz uma coisa que deveria ter feito anos antes. Contei tudo para minha irmã. Mônica sentou no balcão da minha cozinha depois que as crianças foram dormir. Abri o notebook e mostrei cada detalhe. Meus próprios extratos. Nada roubado, nada invadido. 6 anos de cartões de supermercado, 5 anos de seguro, 4 anos de aluguel, incluindo aquele aumento que nunca fez sentido. Depois veio o apartamento maior, a sala extra, a garagem e a viagem. Minha irmã é contadora. Eu vi o jeito como ela analisava os números, daquele modo concentrado que só quem trabalha com isso consegue fazer. E vi o rosto dela perder a cor aos poucos. Beth, ela disse finalmente, com cuidado. A mamãe me deve $3.200. Senti o chão parecer inclinar. Eram empréstimos pequenos, ela explicou. Uma coisa para o aquecedor, outra para o dentista, dinheiro para cobrir até o próximo pagamento, depois aparecia outra emergência. Nunca devolvia. E sempre vinha aquele suspiro, dizendo que eu era a única pessoa em quem ela podia confiar. Então Mônica repetiu uma frase que minha mãe costumava dizer. Porque sua irmã nunca me ajuda. A Beta tem a vidinha dela. Você sabe como ela é. Fiquei ali ouvindo minha mãe descrever uma versão de mim que nunca existiu. Enquanto isso, na tela entre nós, estavam os meus próprios extratos, com 6 anos de transferências às 6 da manhã. Minha mãe tinha conseguido manter nós 2 em lados separados.
para cada uma, ela dizia que a outra não ajudava. Mônica queria acabar com tudo naquela mesma noite. Queria imprimir a planilha, grampear as páginas e ler tudo em voz alta no jantar de ação de graças, como se estivesse apresentando um relatório para acionistas. Foi aí que nós duas discordamos, mas sem brigar. Não, eu disse. Eu não vou fazer com ela o que ela sempre fez comigo. Nada de plateia. Nada de armadilha. Eu só vou parar. Mônica ficou me olhando, ainda cerrando a mandíbula. Depois soltou o ar, apertou minha mão e disse: Tudo bem. A decisão é sua. Mas eu não vou mais encobrir nada. Se isso aparecer na minha mesa, eu não vou mentir. 2 dias depois, o telefone da família começou a funcionar novamente. A notícia era que minha mãe passaria o dia de ação de graças na casa da Mônica e levaria, nas palavras dela, um anúncio. Não foi difícil imaginar qual seria o anúncio, porque minha tia Carol já estava contando a novidade para praticamente todo mundo. Minha mãe estava pensando seriamente em se mudar para a Flórida para ficar perto da irmã, num lugar mais quente que, segundo ela, seria melhor para a saúde. Mas havia uma frase que sustentava toda a história. Ela vai precisar da ajuda das meninas para se instalar. Se instalar. Eu já tinha ouvido aquela expressão antes, na garagem do meu pai, quando ele falou sobre a antiga casa em Fairwood. Naquela época, eu ainda não entendia o que aquilo significava. Agora começava a perceber que, na minha família, se instalar quase sempre significava uma conta chegando à mesma caixa de correio. Naquela mesma semana, um SUV novo apareceu. Eu o vi quando fui entregar as compras. Eu ainda continuava fazendo as compras da minha mãe enquanto preparava minha saída, porque você não deixa alguém sem comida exatamente na semana em que finalmente aprende a se impor. As duas coisas não tinham relação. Pelo menos era isso que eu tentava dizer a mim mesma. O SUV estava parado na vaga numerada dela, novinho em folha, ainda com as placas da concessionária. Brilhava tanto que parecia recém-saído de um comercial. Eu só descobriria o preço depois. Minha mãe percebeu que eu estava olhando e tratou de explicar antes que eu perguntasse. Ela sempre fazia isso. O carro antigo não era mais seguro, disse, cruzando os braços por causa do frio. Não que meus filhos algum dia verifiquem como eu estou. Se alguma coisa acontecesse comigo na estrada, aí vocês dariam atenção. Eu estava ali segurando as compras dela. As compras dela estavam literalmente nas minhas mãos naquele instante. Era quase uma fotografia perfeita de toda aquela situação. E foi então que o último restinho de dúvida dentro de mim desapareceu, silenciosamente, como uma chama que se apaga. Minha mãe não estava passando necessidade. Na verdade, em 6 anos, ela nunca tinha estado realmente em apuros. Ela tinha um estilo de vida. E esse estilo de vida tinha uma funcionária. Eu. O almoço de sábado estava marcado. O envelope resistente estava sobre o balcão da minha cozinha, parecendo um passageiro esperando o trem. Na noite anterior, depois do plantão, fiz aquilo que sempre fazia. 2 da manhã. Balcão da cozinha. Uma única lâmpada acesa. Papel na minha frente. Dividi a folha em 2 colunas. De um lado, a Casa Amarela. Janete precisava do dinheiro da entrada em dezembro para manter a negociação. Os vendedores estavam dispostos a esperar, mas não para sempre. Minha reserva de emergência conseguiria cobrir o valor por pouco, desde que a transferência das 6 da manhã finalmente parasse. Do outro lado, estava a transferência. Aluguel. Mercado. Seguro. Natal. Flórida. E sabe-se lá o que viria depois da Flórida, porque sempre existia alguma coisa depois. Olhei para uma coluna. Depois para outra. Então levantei os olhos para o post-it na geladeira, já desbotado depois de tantos meses pegando sol pela janela. O que você comprou? Pela primeira vez, respondi em voz alta, sozinha naquele apartamento, usando o mesmo tom que eu usava para dar notícias difíceis às 3 da manhã. Eu não estava comprando as compras dela. Fiz uma pausa. Eu estava comprando a prova de que eu merecia ser mantida por ela. Foi aí que tudo ficou claro. 6 anos de transferências, e nenhuma delas tinha sido realmente sobre aluguel. O aluguel era apenas a cobrança.
O verdadeiro produto era a aprovação dela. Vendida mês a mês, com o preço aumentando todos os anos e sem garantia de satisfação. Mais de $100.000 tentando comprar uma mãe que me olhasse como aquela mulher do quarto 14 olhava para o filho dormindo. Sem cobrar nada. Sem exigir nada. Você não pode comprar esse tipo de amor. Ele não está à venda em lugar nenhum. E quem tenta vender algo assim geralmente nunca teve aquilo para oferecer. Dobrei a folha com as 2 colunas e coloquei debaixo do envelope. A decisão não veio da raiva. Nunca foi sobre raiva. Foi simplesmente a primeira decisão que finalmente fazia sentido. O sábado chegou e eu usei sapatos de verdade. Não fiz aquilo no café. Fiz na mesa da minha mãe, porque ela merecia privacidade naquele momento, mesmo que nunca tivesse me dado a mesma consideração. Ela preparou chá. Estava de bom humor. Pelo que tinha chegado até mim através do telefone da família, eu aparentemente estava comportada outra vez. Coloquei o envelope sobre a mesa entre nós. E falei exatamente como Renata tinha me ensinado. Sem suavizar demais. Sem pedir desculpas antes mesmo de começar. Mãe, a partir do dia 1º de dezembro, eu não vou mais pagar seu aluguel, suas compras nem o seguro do seu carro. A xícara parou no meio do caminho até a boca dela. Eu continuei, mantendo a voz firme e calma. Dentro desse envelope estão 3 apartamentos que você consegue pagar sozinha, o contato de um orientador financeiro e a primeira consulta já está paga. Também coloquei uma folha escrita por mim explicando tudo o que eu estou disposta a fazer para ajudar. Domingos, dias de mudança, consultas médicas, eu. Mãe, você ainda pode contar comigo. Só não pode mais contar com o meu salário. O silêncio que veio depois parecia ter peso. Observei minha mãe recorrer aos mesmos truques de sempre. Os olhos ficaram marejados por alguns segundos, mas secaram assim que ela percebeu que não havia plateia. A mão foi até o peito, mas parou no meio do caminho, como se ela tivesse pensado melhor. Então apareceu no rosto dela algo que eu nunca tinha conseguido enxergar de frente. Não era tristeza. Era cálculo. Frio, direto, preciso. Aquela adolescente do caderno tinha crescido. E agora estava fazendo as contas do dia. Você não vai significar mais nada para esta família, ela disse finalmente. Cada palavra saiu com calma, como se estivesse colocando moedas sobre a mesa. Eu vou garantir isso. Até o Natal, ninguém vai sequer mencionar seu nome na casa da sua irmã. Eu me levantei, empurrei a cadeira para o lugar e deixei o envelope exatamente onde estava. Minha mãe nem olhou para ele enquanto eu estava ali. Não gritou. Não chorou. Não tentou me seguir pelo corredor. E isso me assustou mais do que qualquer cena que ela já tivesse feito. Na terça-feira de manhã, 2 dias antes do dia de ação de graças, sentei mais uma vez diante da senhora Alvarez. Assinei o documento confirmando que meu nome seria retirado da condição de fiadora quando o contrato terminasse, em 31 de janeiro. Eu não podia pagar a assinatura que tinha colocado 4 anos antes. Se minha mãe deixasse algum pagamento atrasar antes de fevereiro, ainda poderiam me procurar. Por isso, deixei uma quantia separada, por precaução. Eu não faço ameaças. E também não gosto de deixar problemas para trás. Mas havia uma coisa que eu podia fazer, impedir que aquela corrente continuasse. A senhora Alvarez processou tudo sem demonstrar o menor julgamento. Imagino que quem trabalha com contratos de aluguel acaba vendo todos os tipos de dramas humanos daquele lado do balcão. Depois voltei para o meu apartamento, sentei na cama com o celular na mão e abri o aplicativo do banco. Lá estava. A mesma transferência automática que existia havia 4 anos. 1º dia do mês. 6 da manhã. Meu polegar ficou pairando sobre o botão por mais tempo do que qualquer outra decisão que eu já tivesse tomado no trabalho. E olha que já apertei botões em situações em que uma vida dependia do que aconteceria depois. 6 anos. Uma única mudança. Desativei. O botão passou de verde para cinza. E o aplicativo perguntou, com toda a tranquilidade do mundo: tem certeza? Meu bem, nunca tive tanta certeza de alguma coisa na vida. Mesmo com o pior momento possível para fazer aquilo. Confirmei.
E, desde aquele sábado na mesa da minha mãe, não recebi absolutamente nada dela. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. 9 dias inteiros de silêncio, e contando. Se você já teve uma mãe como a minha, sabe que silêncio nunca significava paz. Silêncio significava que alguma coisa estava sendo preparada nos bastidores. Se você está assistindo isso e também tem aquela transferência automática das 6 da manhã, aquela que você programou cedo justamente para não precisar assistir ao dinheiro indo embora, escreva desativeia nos comentários. Eu vou entender exatamente o que você quis dizer. E fica comigo, porque faltavam apenas 2 dias para o dia de ação de graças. E você vai querer estar presente naquela mesa. Durante aqueles 9 dias de silêncio, 2 coisas aconteceram. Uma foi fria. A outra foi inesperadamente acolhedora. Eu carreguei as 2 comigo, como 2 pedras guardadas em bolsos diferentes. A primeira foi a fria. Minha tia Carol lançou uma mensagem no grupo da família. Sem citar nomes. E era justamente isso que tornava tudo mais cruel. Ela escreveu um longo texto sobre filhos que abandonam as próprias mães justamente antes das festas. Falou sobre como o coração de uma mãe só sabe sofrer por um lado e sobre como algumas pessoas preferem comprar casas em vez de valorizar a própria família. Então, minha mãe já tinha contado a versão dela para Carol, e a história da minha casa também tinha circulado pela família. Mônica respondeu no grupo apenas com um joinha em uma conversa sobre compras e depois me mandou uma mensagem particular, continua firme. Você vem na quinta. E traz seus pãezinhos. Ignora o bombardeio. A segunda coisa aconteceu na segunda-feira. Durante meu intervalo no trabalho, fui até a empresa responsável pelo fechamento da compra e transferi $3.000 como sinal. Na quarta de manhã, Janete me ligou praticamente cantando. Oferta aceita. O fechamento ficou para fevereiro. A casinha amarela da Cedar Lane estava oficialmente em processo de compra. Entre documentos, esperança e um pouco de sorte, ela finalmente seria minha. Depois do trabalho, fui até lá e fiquei 10 minutos parada na calçada, sentindo frio, olhando para a caixa de correio torta. A imagem dela continuava na tela bloqueada do meu celular, exatamente igual à que eu estava vendo na minha frente. Parecia uma promessa. Mas eu não me permiti comemorar por completo. A alegria ainda parecia perigosa demais, como brincar perto de uma fogueira depois de passar anos com medo de incêndio. Naquela quarta-feira à noite, porém, o verdadeiro ataque finalmente começou. E veio disfarçado de perfume. Meu celular tocou. Era minha mãe, com uma voz alegre e brilhante, como se nossa última conversa nunca tivesse acontecido. Vejo você na quinta, querida. Traga seus pãezinhos. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo. Ela deu um pouco mais de ênfase naquela palavra. Foi como alguém testando com o pé uma tábua que já sabe estar solta. Minha mãe nunca entrava em um ambiente sem preparar o cenário antes. O dia de ação de graças na casa da Mônica era praticamente uma produção teatral com 19 pessoas no elenco. A toalha de mesa bonita. Uma mesa dobrável presa à ponta para acomodar os primos. A mesinha das crianças montada na sala ao lado. Dave fritando o peru do lado de fora, dentro de uma panela enorme, tratando aquilo como se estivesse preparando um carro para uma corrida. Dana e os outros primos discutiam sobre o jogo, mas com um volume curiosamente baixo. Meu pai estava sentado no canto mais tranquilo, usando o único suéter realmente bonito que tinha, enquanto dava a Tyler azeitonas pretas para colocar nos dedos. Eu levei meus pãezinhos, como sempre fazia, e coloquei o prato sobre a mesa com as mãos que, dessa vez, quase não tremiam. Minha mãe chegou 40 minutos atrasada. O horário era praticamente parte do personagem dela. Tarde o suficiente para fazer uma entrada, mas nunca tarde demais para perder a atenção de todos. Ela estava usando um casaco cor de camelo, tinha acabado de sair do salão e carregava aquela bolsa creme com detalhes dourados, a mesma que eu tinha visto naquela foto. Ela atravessou a sala abraçando uma pessoa depois da outra. Quando chegou até mim, recebi uma versão diferente do abraço. Sem braços. Fizeram a oração, todos se serviram e, exatamente como eu imaginava, o espetáculo começou. Primeiro veio um suspiro. Depois, minha mãe falou com Carol, mas em um volume calculado para que todos na mesa conseguissem ouvir.
Eu estou aprendendo a me virar sozinha. É isso que descobri este ano. Quando você envelhece, acaba descobrindo quem seus filhos realmente são. Carol apertou a mão dela. A esposa de um dos meus primos fez aquela expressão automática de compaixão. Eu continuei comendo meus vegetais. Mas percebi uma coisa que ninguém mais pareceu notar. Meu pai, sentado no canto mais silencioso da mesa, tinha parado completamente. Colocou o garfo no prato e ficou olhando para a ex-mulher com aquela mesma expressão que fazia quando alguma máquina apresentava um número no painel, mas o barulho do motor contava uma história completamente diferente. E foi Dana, minha querida Dana, quem acendeu o pavio sem perceber. Em algum momento entre os segundos pratos e a sobremesa, ela perguntou do outro lado da mesa. Beth, como está a procura pela sua casa? Encontrou alguma coisa? Eu queria manter tudo bem simples, respondi. Na verdade, sim, falei. Encontrei uma. É pequena, amarela, a caixa de correio está torta, e eu me apaixonei por ela. Uma onda de alegria passou pela mesa. Dave comemorou. Dana bateu palmas. O rosto do meu pai se iluminou com o primeiro sorriso de verdade que eu via nele em quase um ano. Mônica apertou meu joelho por baixo da toalha. Por uns 4 segundos, aquele foi o momento mais bonito que minha família tinha vivido em pelo menos uma década. Então ouvi minha mãe colocar o garfo no prato. Um único clique metálico contra a porcelana. E eu reconheci aquele som do mesmo jeito que uma enfermeira reconhece o monitor prestes a disparar. A atenção da mesa tinha mudado de lugar. Ela precisava trazer tudo de volta para si. Minha mãe soltou uma risada alta, alegre e cuidadosamente direcionada. Aos poucos, a mesa ficou em silêncio. Uma casa, ela disse. Você, Beta? Querida, você mal consegue se manter naquele quartinho que aluga. Compra pãezinhos de lata e dirige um carro que parece uma lata sendo aberta. Ela olhou ao redor, reunindo os olhares de todos como se estivesse recolhendo objetos que pertenciam a ela. Então se inclinou para a frente. Os olhos brilhavam. E ela fez a pergunta com uma delicadeza que tornava tudo ainda mais cruel. Como é se sentir inútil, filha? 19 pessoas. Um timer tocando em algum lugar da cozinha. O cachorro de um vizinho latindo ao longe. Ninguém respirava direito. Minha mãe se recostou na cadeira, segurando a taça de vinho, e sorriu para mim como quem espera receber aquilo que acredita que lhe pertence. Quero contar exatamente o que senti naquele silêncio, porque aquilo me surpreendeu naquela época e ainda me surpreende hoje. Não senti raiva. Não chorei. Não senti a garganta fechar. O que senti foi uma calma estranha, como quando uma decisão já foi tomada e não existe mais nada para discutir. Como se a cirurgia já tivesse terminado e aquilo fosse apenas o momento de retirar o curativo. Coloquei o guardanapo ao lado do prato. Olhei para minha mãe de verdade. Para o cabelo recém-arrumado. Para a bolsa cara. Para o brilho nos olhos que, de uma maneira ou de outra, eu tinha ajudado a financiar. E então ouvi minha própria voz sair tranquila, quase gentil. É ótimo, respondi. Principalmente porque eu acabei de parar de pagar seu aluguel. As palavras caíram no meio da mesa como um objeto pesado despencando de uma grande altura. O sorriso da minha mãe não desapareceu imediatamente. Ele congelou. Ficou preso no rosto por meio segundo a mais do que deveria. E, de alguma forma, aquilo foi muito pior. Então o sorriso desabou de uma vez. E não havia mais nada por trás dele além de números. Eu ouvi antes de enxergar. O barulho das pernas da cadeira do meu pai raspando no chão. Ele se levantou de repente. Tinha 63 anos, o guardanapo ainda preso na gola, e sua voz tomou conta da sala como eu não ouvia desde a minha infância. Aluguel? Ele olhou para minha mãe. Que aluguel? A mesa inteira congelou. Foi aquele tipo de silêncio absurdo em que, por alguns segundos, parecia que as outras 17 pessoas tinham simplesmente desaparecido. Mônica reagiu primeiro. Graças a Deus. Ela começou a levar as crianças para a sala ao lado, prometendo filme e sobremesa na mesinha delas. Dave desligou a televisão antes de voltar para a sala. Carol levou a mão lentamente até o peito. Minha mãe olhou para mim.
Depois olhou para meu pai. E então eu vi algo que nunca tinha visto nela durante uma reunião de família. Ela hesitou. Bethan paga meu aluguel, minha mãe finalmente disse, usando aquele tom de quem explica uma coisa cansativa para alguém que simplesmente deveria entender. Filhos ajudam as mães, Raymond. Mas você nunca entenderia o que é família. Meu pai a encarou. Há quanto tempo? Na segunda vez, aquilo já não soou como uma pergunta. Há quanto tempo, Bethan? Então eu contei. Sem planilha. Sem celular. Sem levantar a voz. Apenas os fatos, um por um, como instrumentos organizados sobre uma bandeja. 6 anos, pai. Primeiro as compras. Depois o seguro do carro. E, nos últimos 4 anos, o aluguel. Eu assinei como fiadora dela no Willow Bend. No ano passado, o aluguel aumentou porque ela mudou para uma unidade maior. 2 quartos, escritório e garagem. E, em setembro, ela passou 6 dias em Aruba enquanto eu pagava tudo, acreditando que ela estava participando de um retiro da igreja indiana. Cada frase parecia atingir meu pai em algum lugar que eu não conseguia enxergar. Ele apertou o encosto da cadeira com tanta força que a madeira rangeu. Então virou-se para minha mãe. A voz dele saiu baixa, rouca e pesada. Lorraine, eu te dei $180 mil. Cada centavo da venda da casa em Fairwood. Eu fiquei com a aposentadoria. Você ficou com o dinheiro da casa para nunca mais precisar se preocupar. Para que nossas filhas nunca precisassem sustentar você. Ele olhou ao redor da mesa. Todo mundo ali estava descobrindo 2 segredos ao mesmo tempo. Depois voltou os olhos para ela. Então onde foi parar esse dinheiro? Por alguns segundos, minha mãe permaneceu completamente imóvel. Então veio o mecanismo que eu conhecia tão bem. As lágrimas apareceram. Na hora certa. Brilhando sob a luz da sala como se aquela mesa inteira fosse um palco. Você vai jogar dinheiro na minha cara justamente no dia de ação de graças? Ela então se virou para mim. Eu sou sua mãe. Eu te dei a vida. Você me deve. Sua voz ficou mais alta. Tudo ia dar certo. A mudança para a Flórida resolveria tudo se você não fosse tão egoísta. E ali estava. O verdadeiro formato daquele anúncio. Não era um plano. Era uma cobrança. O que aconteceu depois foi algo para o qual eu vinha me preparando sem perceber durante toda a minha vida. Minha mãe se levantou. Colocou as 2 mãos sobre a bonita toalha de mesa da Mônica e assumiu aquela voz que eu conhecia desde criança. A voz que enchia igrejas e fazia até profissionais experientes ficarem desconfortáveis. Ela colocou a última carta sobre a mesa. Está bem. Você quer ficar contando cada centavo que gasta com sua própria mãe? Então escolha, Bethan. Se você sair por aquela porta, deixa de ser minha filha. Não vai existir Natal. Não vai existir funeral. Não vai existir mais nada entre nós. Escolha. A sala inteira pareceu prender a respiração. E eu olhei para ela. Dessa vez, realmente olhei. Foi quando finalmente enxerguei uma coisa que levei 6 anos para aceitar. Eu não estava pagando pela mãe que queria ter. Durante 6 anos, eu tinha feito depósitos mensais na esperança de que, algum dia, ela olhasse para mim como aquela mãe do quarto 14 olhava para o filho. Mas aquela mãe nunca chegaria. Ela não existia. Existia apenas a mulher diante de mim. 61 anos, forte, assustada e completamente presa à batalha que ela mesma tinha criado. E, naquele momento, ela ainda estava me oferecendo uma última oportunidade de comprá-la. Eu também me levantei. Sem pressa. Até empurrei a cadeira para trás e a deixei no lugar, porque o piso da Mônica era bonito demais para ficar arranhado. A consulta com o orientador financeiro já está paga, falei. Minha voz continuou firme. A dela, eu sabia, jamais voltaria a ser a mesma. A lista dos apartamentos está na sua mesa. Essa oferta não tem prazo, mãe. Você pode ter os meus domingos. Mas não pode mais ter o meu salário. Peguei meu casaco no cabide perto da porta. Atrás de mim,
A voz dela foi ficando mais alta, mais aguda, até chegar a um tom que eu nunca tinha ouvido ela usar em público. Amor é uma questão de cobrança, Beta. Sempre foi. Parei na porta e devolvi aquela velha matemática da família pela última vez. Com calma, quase com cuidado, como quem encerra um prontuário. Então eu já paguei tudo. Não bati a porta. Apenas a fechei devagar, com um clique discreto, e deixei o frio me envolver. Cheguei até os degraus da varanda. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar. As chaves estavam perdidas em algum bolso do casaco, e minhas mãos pareciam não saber o que fazer. Então ouvi a porta atrás de mim. Era meu pai. Ele desceu um degrau e ficou ao meu lado, apoiado no corrimão, olhando para o gramado congelado como se esperasse alguma resposta dele. Meu pai provavelmente fala umas 40 palavras por dia. E naquela noite já tinha gastado metade delas gritando. Por isso, quando finalmente falou, foi devagar. Eu fiz questão de deixar sua mãe bem. Eu tinha orgulho disso. Durante todos esses anos, nunca parei para perguntar quem estava cuidando de você. Ele apertou a mandíbula. 6 anos, Betty. 6 anos sustentando isso com salário de enfermeira. E eu estava aqui perto, achando que minhas 2 meninas estavam bem. Ele colocou a mão no meu ombro. Pesada, firme, como uma caixa de ferramentas. E deixou ali. Foi todo o discurso que ele conseguiu fazer. E foi suficiente. Então a porta se abriu outra vez. Era Mônica, sem casaco, os braços cruzados contra o frio e um prato coberto com papel alumínio nas mãos. Você não vai dirigir para casa com fome. Isso não vai acontecer, ela disse, colocando o prato nas minhas mãos. E domingo, meus filhos vão ajudar você a empacotar as coisas do apartamento. A Emma já até escolheu quem vai ficar com a fita adesiva. Pela janela iluminada atrás dela, eu ainda conseguia enxergar a mesa que tinha acabado de deixar. Carol estava com o braço ao redor da minha mãe. Minha mãe falava sem parar, movimentando as mãos no ar. Eu já sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estava reconstruindo aquela história até conseguir transformá-la em uma versão onde ela era vítima. Agora a plateia era menor. Mas ela daria um jeito. Eu abracei minha irmã, abracei meu pai, entrei no meu carro barulhento e não fui para casa. Atravessei a cidade, desliguei o motor na Cedar Lane e fiquei sentada no escuro, olhando para a caixa de correio torta iluminada pelos faróis. Então meu celular acendeu. Mãe, mensagem de voz. 41 segundos. Fiquei alguns instantes com o dedo sobre o botão de reprodução. Era aquela mesma hesitação que sentimos antes de retirar um curativo. Então apertei. Ouvi os 41 segundos até o fim. E tenho que admitir uma coisa, minha mãe nunca foi amadora. A mensagem começou com raiva. Ela dizia que eu a tinha humilhado diante da família justamente em um dia sagrado, depois de tudo que ela tinha feito por mim. Por volta dos 15 segundos, o tom mudou. Virou tristeza. Ela era velha. Estava sozinha. Nunca imaginou que uma filha pudesse ser tão fria. Então, por alguns segundos, a voz ficou doce. Você era minha sombra, sabia? Minha ajudante. Minha boa menina. Se ela tivesse parado ali, talvez eu tivesse chorado dentro daquele carro escuro. Mas ela não parou. Terminou com a cobrança. Se você não resolver tudo isso até domingo, nunca mais me procure. Raiva, tristeza, carinho, ameaça. Ela usou cada recurso na ordem certa. Foi a última grande apresentação da única música que ela conhecia. Eu ouvi tudo. Mas o lugar onde aquela mensagem costumava me atingir já estava diferente. Talvez tivesse virado uma cicatriz. Talvez fosse apenas a sensação de uma conta finalmente quitada. Eu não liguei de volta. Em vez disso, mandei uma única mensagem com o nome da orientadora financeira, a data e o horário da consulta que já estava paga e mais uma frase. A proposta continua de pé. B. Enviei. Depois virei o celular com a tela para baixo no banco do passageiro e fiquei olhando para a pequena casa amarela, escura e tranquila atrás da caixa de correio torta. Durante 6 anos, eu tinha pagado todos os meses para tentar sentir que merecia ser mantida por alguém.
Naquela noite, estacionada diante de uma casa que ainda nem me conhecia, senti algo que não custava absolutamente nada. Eu já me sentia em casa. O 1º de dezembro chegou. E, pela primeira vez em 4 anos, 6 da manhã chegou e não levou nada de mim. Eu estava trabalhando naquela manhã. Pendurei um soro às 5h58 e outro às 6h15. E, entre um e outro, nada aconteceu. Nunca pensei que a nada pudesse significar tanto. Mas dezembro acabou provando uma coisa importante. O aluguel do Viloven continuou sendo pago em dia. Integralmente. A senhora Alvarez nunca precisou me ligar. Minha mãe, que durante anos dizia não conseguir viver sem a minha ajuda, passou a pagar os próprios boletos com um dinheiro que, aparentemente, sempre esteve lá. O dinheiro nunca tinha desaparecido. O que desapareceu foi a desculpa. Quando o contrato terminou, em 31 de janeiro, ela não renovou. Mudou para um apartamento de 1 quarto em uma comunidade para idosos do outro lado da cidade. Era um dos 3 lugares que eu tinha colocado naquele envelope artesanal, embora ela preferisse engolir o orgulho a admitir isso. Carol foi até lá para ajudá-la na mudança. E, em menos de um mês, a família já tinha uma nova versão oficial da história. Minha mãe dizia que tinha escolhido uma vida mais simples porque ter coisas demais é uma prisão. Ela apresentou essa filosofia na igreja e, pelo que fiquei sabendo, recebeu muitos elogios. O SUV foi devolvido assim que o contrato permitiu. A bolsa cara, porém, ela manteve. Ela participou de apenas uma sessão com a orientadora que eu havia pago. Saiu de lá dizendo que a mulher era incompetente e desrespeitosa e nunca mais voltou. Minha mãe não se transformou. A maioria das pessoas não muda de repente. Ela apenas se adaptou. E nisso ela sempre foi extraordinária. O velho livro de contas que carregava dentro da cabeça continuou aberto. Só que meu nome havia sido removido das páginas. E dessa vez, para sempre. Na 3ª semana de fevereiro, finalmente fechei a compra da Casa Amarela. Foi em um escritório de registro com café ruim e uma caneta presa à mesa por uma corrente. Aquilo me fez rir. Depois de tudo que eu tinha vivido, eles ainda achavam que alguém poderia roubar uma caneta. As chaves pesavam quase nada na minha mão. E, ao mesmo tempo, pareciam carregar uma vida inteira. No primeiro sábado, meu pai apareceu sem que eu precisasse pedir. A caixa de ferramentas estava na caçamba da caminhonete. Ele passou a tarde reconstruindo os degraus estragados da varanda. Quase não falou uma frase inteira durante todo o trabalho. Mas cada tábua que ele colocava parecia dizer a mesma coisa. Amor é aquilo que você demonstra com cuidado, 2 vezes, antes de apertar o último parafuso. No fim da tarde, ele ficou para jantar. Fiz ovos com arroz para ele, e meu pai repetiu o prato 2 vezes. Foi, sem dúvida, o jantar mais simples e ao mesmo tempo mais especial que eu já servi para alguém. No domingo seguinte, os filhos da Mônica apareceram com a pistola de fita adesiva. Emma e Tyler encontraram algumas latas de tinta na garagem e decidiram que a caixa de correio precisava de uma reforma. Quando saí com uma jarra de limonada, eles já tinham pintado tudo de novo. Mas deixaram a caixa torta de propósito. Ela parece que está acenando, Emma explicou, completamente séria. Então vai continuar torta para sempre. Em abril, chegou uma carta de aniversário naquela caixa de correio. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Pensando em você, mãe. Sem pedido de desculpas. Sem cobrança. Fiquei algum tempo parada na calçada com a carta nas mãos. Depois coloquei no parapeito da janela, onde ela continua até hoje. Uma rachadura em uma parede não significa que existe uma porta. Mas, 2 vezes por mês, aos domingos, ainda levo minha mãe ao supermercado. Ela fala. Eu dirijo. Os domingos eram a minha oferta. E eu cumpro minha palavra. Ela ficou com os meus domingos. Meu salário nunca mais voltou para as mãos dela. No ano seguinte, o dia de ação de graças aconteceu na minha Casa Amarela. Minha mesa não era grande o bastante, então Dave trouxe a mesa dobrável. Ela não combinava com nada, e ninguém se importou. Meu pai ficou responsável por cortar o peru. Mônica apareceu com 3 tortas para 11 pessoas.
Dana chegou com os primos que ainda falavam comigo e, para minha surpresa, eram quase todos. Com o tempo, percebi que a plateia vai embora quando o espetáculo continua sempre igual. Na minha geladeira, no lugar onde antes ficava aquele post-it perguntando o que você comprou, havia agora um cartaz feito pela Emma com canetinhas. As letras eram tortas, quase iguais à caixa de correio. Regras da casa. Escrito em letras enormes de criança. Ninguém deve nada a ninguém. Todo mundo traz um prato. Nós colocamos uma cadeira na mesa. Ela ficou vazia. O convite tinha sido enviado por meio da Carol e voltou recusado. E, de certa forma, aquilo também era uma resposta. Mesmo assim, a mesa estava cheia de calor. Fiquei perto do fogão observando minha família comer uma comida simples, feita sem medo de quem pagaria a conta depois. Foi naquele momento que finalmente entendi algo que 6 anos de transferências nunca conseguiram me ensinar. Amor de verdade não fica fazendo contas. Ele simplesmente aparece. E no dia em que parei de pagar para ser amada, descobri quem já tinha me amado de graça o tempo todo. Essa é a minha história. 6 anos pagando aluguel, uma pergunta feita diante de uma mesa de ação de graças e uma caixa de correio torta com o meu nome. Se essa história fez você pensar que é possível amar sua família sem sustentar financeiramente cada escolha dela, talvez seja a hora de enxergar isso como um sinal. Escolha um limite para estabelecer esta semana. Faça isso com respeito. E mantenha esse limite. Se você conhece alguém que ainda está pagando para se sentir amado, compartilhe esta história com essa pessoa. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima história.